Olá, estamos aqui para apresentar o trabalho Singularidade, Operatividade e a Descolonização nas Artes. Eu sou o professor Chico Machado, do Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou Adriana Hernandes, professora dos cursos de licenciatura em Artes Visuais e bacharelado em Artes Visuais do Departamento de Artes Visuais da URGS, do Instituto de Artes. Nosso objetivo geral é propor uma reflexão sobre o ensino da arte na universidade e ações que visem descolonizar esse ensino. Especificamente, buscamos questionar o modelo academicista que é responsável pela manutenção de um sistema opressor que constantemente encontra modos de escapar às demandas afirmativas e inclusivas. Partimos da seguinte pergunta: seria possível lidar com a tradição e, ao mesmo tempo, propor modos de nos tornarmos mais conscientes a ponto de fazermos nossas próprias escolhas e desenvolvermos nossa imaginação? Apostamos na ênfase em processos singulares de criação, em detrimento ao produto bem feito e bem acabado, processos que visem menos reproduções de modelos e mais experiências com materialidades e operações artísticas múltiplas, enfatizando o exercício do pensamento como parte essencial da aprendizagem. Estamos em um momento crucial em que muitas vozes excluídas se levantam, exigindo uma maior representatividade no campo cultural, político, social e outras esferas. Como professor e professora, buscamos nos somar a essas vozes, tornando o espaço acadêmico da sala de aula e dos ateliês mais inclusivo. Apesar de muito tardiamente, mas não sem grande esforço e pressão de uma parcela da população, as atitudes colonialistas começaram a ficar aparentes. Aquelas e aqueles professores menos alienados, que nunca tinham questionado suas didáticas e conteúdos, estão sentindo no mínimo um certo embaraço. Porém, a maior parte ainda prefere continuar alienada. Sobre essa demora ou resistência das professoras e professores, Bell Hooks aponta, abre aspas, os educadores estão mal preparados quando confrontam concretamente a diversidade. É por isso que tantos se aferram obstinadamente aos velhos padrões. Muitas vezes os professores e alunos, no contexto multicultural, têm de aprender a aceitar diferentes maneiras de conhecer, novas epistemologias. Em 2019, demos um passo importante na descolonização dos cursos de artes visuais e teatros da URGS, com a extinção das provas de aptidão específicas, mas enfrentando muita contrariedade. Era uma prova extremamente excludente que impedia o ingresso pelo SISU nos cursos. A própria ideologia da prova tinha uma visão colonialista ligada à aptidão do desenho de observação, no caso das artes visuais, fixando uma imagem excludente de diversidade já no ingresso, similarmente à representação de personagens, no caso do teatro. Outro fator importante de salientar é que os projetos pedagógicos dos cursos aparentam uma visão progressista de currículo e concepção de ensino, mas é na sala de aula e no ateliê que se dá a manutenção do Estatuto do Colonialismo. São posturas que vêm à tona em momentos pontuais, na imposição e na defesa exagerada de modelos eurocêntricos, nos critérios vagos empregados em avaliações, na interdição de questionamentos, o eterno favorecimento de vozes de homens brancos e no silenciamento de vozes LGBTQIA+, femininas e negras. Além disso, as práticas artísticas diversificadas demoram a encontrar apoio ou naufragam antes mesmo de encontrá-lo, pois não se enquadram nas linguagens tradicionais ou escapam às categorias tidas como contemporâneas por sua ocorrência institucional, o que por si só já representaria um equívoco, pois a vocação demonstrada pela contemporaneidade é de ser ou transparecer ser múltipla. A partir dessas questões explicitadas, propomos algumas alternativas à condição colonizada que nos foi e é imposta. Acreditamos que a representatividade seja importante na ocupação de espaços antes interditados, nas reações contra o apagamento de identidades e outras reações da luta anticolonial. Porém, acreditamos principalmente que essas ações devam vir acompanhadas de outras mudanças estruturais.
ações que visem atingir o âmago das estruturas viciadas no ensino e na prática da arte no ensino, desmobilizando discursos e atitudes coloniais e neocoloniais que se mantêm firmes apesar das novas diretrizes inclusivas. Conforme Silvio de Almeida, por mais importante que seja, a representatividade de minorias em empresas privadas, partidos políticos, instituições governamentais não é nem de longe o sinal de que o racismo e o sexismo estão sendo ou foram eliminados. Na melhor das hipóteses, significa que a luta antirracista e antissexista está produzindo resultados no plano concreto, e na pior que a discriminação está tomando novas formas. A representatividade, insistimos, não é necessariamente uma reconfiguração das relações de poder que mantém a desigualdade. A representatividade é sempre institucional e não estrutural, de tal sorte que, quando exercida por pessoas negras, por exemplo, não significa que os negros estejam no poder. No momento atual, em que se eleva o número de excluídos que têm conseguido ingressar na universidade, vemos a representatividade crescer. Porém, os problemas ainda são enormes, pois após o ingresso começa uma maratona para vencer as dificuldades e permanecer na universidade. Essas presenças concretas necessitam ser contempladas nos discursos, precisam se sentir pertencentes a esse contexto. Mas como se os exemplos levam continuamente a prestigiar a cultura branca, masculina e eurocêntrica e em formas de arte cujas noções de excelência são ditadas por padrões históricos e conservadores oriundos dos países colonizadores, como o balé clássico, a música erudita de orquestra ou a pintura classicista. Isso não resultaria em uma contradição para quem almeja a descolonização, posto que não a presença, mas o modo de concessão dessa presença não acabaria por reforçar os agentes de uma estrutura de dominação cultural? Apostamos como alternativa a ocupação desse lugar discursivo da arte que busca a singularidade dos processos na experiência de cada um e de cada uma, que foi e é excluído ou excluída por esse padrão colonial, buscando romper com a regulação das práticas que uniformiza uma produção que pode ser muito mais plural. Conforme a artista, pesquisadora, ativista da negritude e da luta anticolonial Grada Quilomba, abre aspas, escrever emerge como um ato político. Enquanto escrevo, eu me torno narradora e escritora da minha própria realidade, a autora e a autoridade da minha própria história. Nesse sentido, eu me torno a oposição absoluta do que o projeto colonial predeterminou. Fecha aspas. Na esteira da singularidade da escrita de si, chamamos a atenção para a necessidade de revalorização do processo de criação, um ensinamento muito enfatizado por Feigl Strover na década de 80 e 90, que parece esquecido hoje. O esquecimento do processo de criação vai no sentido da busca de uma obra de sucesso, sobrevalorizando obras exageradamente cultuadas que servem como modelo. Assim, perde-se a construção do conhecimento inerente ao processo de pensamento, potencialmente presente no ato criativo. Apontamos que o excesso de definições e especificidades duras e forjadas pelas concepções eurocêntricas que vamos encontrar nas universidades contradiz o processo de imaginação. A experimentação material, com qualquer material, é algo de suma importância para um artista. E é isso que também consideramos um dado potente do processo de criação, que consiga ir além da imaginação formal, conforme nos colocou o Bachelard em A Água e os Sonhos. Substituir o jeito certo de fazer pelo jeito adequado a cada circunstância, valorizando a singularidade e a inventividade. A ênfase na materialidade, na processualidade, na operatividade são ingredientes que buscam valorizar e dar vazão à singularidade, à diversidade e autonomia de pensamento dos alunos e das alunas ou não artistas, pois nos obrigam a utilizar critérios de análise que sejam adequados a cada trabalho ou ao modo de trabalhar, sem que uns se imponham sobre os outros. Essa foi a nossa apresentação. Era isso. Muito obrigada pela atenção.